Vídeo aula 8. Conforto ambiental. Na videoaula anterior foi abordada a questão das trocas térmicas entre o exterior e o interior dos ambientes, através do condicionamento térmico passivo. As cidades estão cada vez mais quentes e as ilhas de calor são fenômenos que contribuem com este aumento de temperatura urbana. Este é um aumento mensurável na temperatura resultante, principalmente devido à substituição da vegetação por edifícios e superfícies escuras, tais como telhados, estradas, ruas e outras infraestruturas responsáveis pela absorção do calor. Acontece que não é simplesmente abrindo as janelas que se pode usufruir do sistema passivo de ventilação natural. Por quê? Para que se obtenha a máxima eficiência das condições de conforto térmico, é preciso que a edificação tenha sido projetada visando prioridades nas estratégias para este fim. Convenhamos que esta não é uma prática comum na maioria das moradias e ambientes de trabalho que encontramos, de um modo geral, na região bioclimática 3, onde se localiza BH, Belo Horizonte, alvo do nosso estudo. Ainda que recentemente haja uma tendência em soluções de sustentabilidade das edificações e um apelo climático mundial, a realidade urbana é que, por conta dessas ilhas de calor, as pessoas acabam deixando o ar-condicionado e ventiladores, sistemas eletromecânicos de condicionamento térmico, mais tempo ligados, em nada contribuindo na redução do consumo energético. Diante desse desafio, o sistema de modo misto de condicionamento térmico ambiental une as vantagens do sistema ativo às do passivo, operando com sistemas naturais sempre que possível, reduzindo o consumo de energia e acionando o sistema ativo em situações fora das condições de conforto. Nos casos em que a edificação utiliza somente o ar-condicionado, de modo geral um sistema central de condicionamento, esta poderá ser totalmente vedada, construída com materiais isolantes, com dimensões maiores em suas áreas internas, mas é indispensável que a qualidade do ar no ambiente seja continuamente monitorada, pois a umidade relativa do ar abaixo de 30% ou acima de 70% favorece a proliferação de vírus e bactérias, e conforme a qualidade do ar, este impede que haja renovação, podendo desencadear doenças. Já em ambientes com a climatização adequada, a umidade deve estar entre 40% a 60%. Isso é tão importante que a climatização de ambientes de uso coletivo é inclusive regulamentada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Desde 2003, é previsto que todos os espaços climatizados devem estar submetidos a planos de manutenção e controle dos sistemas de ar-condicionado. Segundo a ABRAVE, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Aquecimento e Ventilação, a qualidade do ar vai muito além da sensação de bem-estar causada pelo ar-condicionado no ambiente. No estudo da aplicação da norma técnica NBR 15222/2003, visto nas videoaulas anteriores, constatamos que uma edificação projetada em clima quente para aproveitamento da ventilação natural deve potencializar o sistema de condicionamento passivo ao máximo para verificar o tempo realmente necessário de utilização de sistemas ativos. A realidade vivida pelos profissionais de design de interiores é o de interferir na edificação final quando o sistema passivo de condicionamento térmico tem falhado no conforto dos ambientes. Por causa disso, é que iremos estudar o como trazer soluções através dos sistemas elétricos mecânicos de condicionamento térmico. Em busca de soluções de conforto, nunca se pode deixar de considerar que condições confortáveis irão variar de pessoa para pessoa, conforme a fisiologia humana, taxa metabólica e vestuário, somada aos aspectos climáticos e culturais que também têm influência sobre o conforto térmico, como já vimos anteriormente. Segundo a NBR,
Condicionamento de ar é o processo que objetiva controlar simultaneamente a temperatura, a umidade, a movimentação, a renovação e a qualidade do ar de um ambiente. Em certas aplicações, controla também o nível de pressão interna do ambiente. Nosso estudo não vai abranger o sistema de ar-condicionado central. O sistema de ar-condicionado unitário é o sistema de um ou mais condicionadores autônomos de qualquer tipo e capacidade, servindo a um recinto isolado ou a um grupo de recintos, constituindo uma fração autônoma da edificação. Exemplos: escritórios ocupando parte de um edifício, conjunto de consultórios, conjunto de lojas em um centro comercial e etc. Condicionador autônomo é um equipamento montado em fábrica com capacidade superior a 17 kW que comporta uma unidade de tratamento de ar com serpentinas de resfriamento, de expansão direta, conjugada a uma unidade condensadora resfriada a ar ou a água, operada insuflando ar através de dutos. O condensador da unidade, uma vez desmembrado, pode ser instalado à distância. Zona térmica é um grupo de ambientes com o mesmo perfil de carga térmica atendida por um único equipamento condicionador. Em consultas aos técnicos responsáveis pela indicação e instalação do equipamento, fazer uma análise conjunta sobre os impactos das soluções viáveis envolvendo o consumo de energia da edificação e os aspectos ambientais, assim como coleta de dados para cálculos de carga térmica e especificações dos detalhes arquitetônicos da edificação, tais como condições específicas de temperatura, umidade relativa, pressão interna, renovação do ar e classe de filtragem requerida, layout e existência de outros equipamentos, altura entre forros, tipo de vidro e materiais de revestimentos, coberturas, paredes, dispositivos de sombreamento e etc. Para este fim, deve-se estimar as cargas térmicas sensíveis, é quando varia a temperatura, mas não a umidade do ar, e cargas térmicas latentes, é quando não altera a temperatura, mas varia a umidade do ambiente. Verificar o número máximo de pessoas e horários de ocupação do ambiente. Observar a montagem das luminárias, se suspensas ou embutidas em forro rebaixado, isto é, calor não dissipado diretamente no ambiente. Estimar a carga máxima de insolação nas áreas envidraçadas, estimar a dissipação efetiva de calor e umidade de equipamentos no ambiente. A vedação de frestas que infiltram o fluxo de ar externo para dentro da edificação, ou o contrário, exfiltram o ar interno para fora da edificação. E, por fim, prevê quadros de distribuição para as unidades de tratamento de ar ou condicionadores compactos, de acordo com a sua localização na edificação. Para selecionar o sistema de ventilação, ar-condicionado ou método alternativo de climatização mais apropriado para o ambiente, será necessário realizar o cálculo da quantidade de calor deste. BTU, hora, é a sigla para British Thermal Unit Hour, que é a unidade que mede quanto um equipamento de ar é capaz de resfriar ou aquecer um ambiente. Quanto maior o número de BTUs hora, maior a potência do equipamento. Se o ambiente a ser climatizado tiver uma grande metragem, pé direito alto ou um grande número de pessoas, então possivelmente terá altas cargas térmicas e neste caso é importante a avaliação de um técnico do setor para que seja verificado e avaliado outras variantes no cálculo. Mas no caso de ambientes nas condições habituais, devem ser observados os seguintes itens.
Para cada metro quadrado, multiplica-se por 600 BTUs. No caso de exposição solar direta, considerar 800 BTUs. Cada pessoa adicional soma 600 BTUs. Sempre supõe-se uma pessoa no ambiente. Cada equipamento eletrônico soma 600 BTUs. Quando o pé direito ultrapassa os 3 metros padrão, como em locais em que há um pé direito duplo ou distância mais elevada entre o piso e o teto, como igrejas ou hall em estabelecimentos comerciais, por exemplo, um cálculo simples pode ser feito, na verdade, é uma regra de 3. Para cada metro excedente do pé direito, será acrescido a soma da área do ambiente multiplicada por 1/3 de 600 BTUs, ou 1/3 de 800 BTUs, conforme incidência solar, e o restante dos componentes continua igual. Na NBR 5858/1983, que foi substituída pela NBR 16.401/2008, se encontra um modelo simples para o cálculo de carga térmica, que ainda é válido e aceito. Quando o cálculo da potência do aparelho de ar-condicionado corresponde às condições indicadas pelo fabricante e pelo Inmetro, ele terá um funcionamento mais eficiente. O alcance da temperatura desejada será mais rápido, gerando economia de energia. Além disso, ele terá um baixo índice de desgaste, evitando a necessidade de manutenções que comprometerão a vida útil do aparelho.